Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Vai ser uma honra hoje a conversa. A gente vai falar dessas coisas que estão gerando muito hype, muita curiosidade, várias promessas exageradas, muito medo, muito uso mal orientado e muita confusão, que são os peptídeos. A gente vai fazer um deep dive sobre os peptídeos e já vale ressaltar que nenhum de nós é médico. A gente só vai estar trazendo realmente informação pertinente para evitar com que vocês façam besteira, caiam no conto do vigário, saiam gastando dinheiro, depositando tempo, saúde, enfim, informação. A gente vai basicamente organizar toda essa bagunça aí que está surgindo no meio. Então, espero que vocês gostem. Eu trouxe dois amigaços meus que também são treinadores, o Natan e o Arthur. Eles estudam muito sobre isso. Eles têm muito conhecimento, muitos anos de prática, muito antes de quando isso tudo estava no hype. Então, já bora direto para o podcast. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar e de deixar um comentário. Então, bora para cima. Natan, Arthur, sejam bem-vindos, muito obrigado por terem topado. Antes da gente iniciar, antes de eu fazer a primeira pergunta que eu tenho para vocês dois, que eu considero expert na área, apesar de falarem que when it comes to peptides, everyone is a newbie. Quando a gente está falando de peptídeo, ninguém sabe de porra nenhuma. Eu considero esses dois aí grandes referências, por isso que eu chamei eles aqui para o canal, e até para trazer esses dois aí para o meu público, que o pessoal ainda não conhece, principalmente o Natan, que nem sabia eu que era brasileiro. Mas, enfim, deixa eu falar menos. Falem vocês, por favor. Começa aí se introduzindo o Arthur e aí depois o Natan. Então, gente, meu nome é Arthur, conforme o Felipe falou, eu tô terminando a graduação de odontologia, sou fisiculturista já tem alguns anos, sou formado, né, formei recentemente do curso da CBMF para treinador esportivo, né, treinador de musculação, bom, gosto muito de estudar a respeito, principalmente das substâncias, né, que a gente faz a utilização no meio principalmente no fisiculturismo, né, mas substâncias de desempenho de forma geral, né? A gente chama o chamado biohacking, né? Eu gosto muito de estudar coisas a respeito e, né, nessa seara aí os peptídeos estão embutidos. Então, desde algum tempo, um pouquinho antes do hype, na verdade, eu já venho estudando a respeito deles de forma aprofundada já. Show de bola. Nossa. Eu sou o Natan, eu sou brasileiro, mas eu moro aqui nos Estados Unidos já faz 10 anos já. Eu casei, vim para cá, mudei minha vida inteira para cá. E eu vim para cá para estudar filosofia, mas eu acabei fazendo outra coisa. Antes de vir para os Estados Unidos, eu queria muito trabalhar com fisiculturismo, tá ligado? Eu queria estudar educação física, também queria fazer medicina para poder prescrever também, queria fazer nutrição para poder criar plano e tudo. E acabei fazendo isso, tipo, por fora mesmo, até o ponto que todo mundo encheu o meu saco demais para começar a fazer coaching, e aí eu entrei nesse meio, falei, tá, vamos dar ali. Aí o primeiro dia eu peguei, mandei mensagem para os amigos, falei, cara, tá, vocês encheram o saco, eu vou fazer então. Aí eu peguei 5 clientes no primeiro dia. Cacete. Aí, cara, no primeiro ano que eu tinha começado o coaching, eu já podia desistir do meu emprego. E Nossa, fui pra isso cara. full time, tá ligado? Bom, E tenho feito isso desde então. E eu sou autista pra caralho, mas o meu objetivo é transformar isso numa linguagem em que as pessoas possam realmente entender o que essas coisas fazem, porque eu acho que não com o objetivo de simplificar a tanta Pois é. forma que se torne perigoso, mas só para que você consiga, eu tô traduzindo em inglês essa porra, só para que você consiga, tipo, entender o que essas coisas estão fazendo, como que elas Justamente. agem no corpo, o que está acontecendo por fora. Então eu explico muito coisas através de analogia, né? Até nesse curso que eu estou lançando, é tudo em analogia, tá ligado? O nível 1 é só em analogia. Então, tipo, tua casa tem os fios de eletricidade, esses são os teus tecidos, né? Tipo de vasos sanguíneos, aí ele tem paredes, ele tem portas, as juntas das portas são as tuas juntas, e parada assim, tentando explicar de uma maneira bem simples mesmo. Bem simples. Depois que a gente consegue entender e falar dessa forma sobre todos eles, que você já entendeu como que eles funcionam, tá, aí eu vou te explicar a terminologia para que você possa sair desse mundo de analogia e começa a entender isso no mundo de pesquisa de verdade, para poder ir para o nível acima, entendeu? Entendi, não, perfeito.
É E, cara, justamente esse o papel do professor, né? O professor, ele entra... O bom professor não é aquele que pega e explica determinado assunto com uma linguagem difícil para... Nossa, eu sou muito inteligente. É aquele que pega um assunto difícil e torna fácil, de fácil compreensão, fácil de gestão, né? Para justamente, a cara. pessoa leiga poder entender também. E Eu tem fiz o meu certa... mestrado em... Desculpa, pode... tem certa humildade de reconhecer que às vezes não sabe de tudo, consegue de fato escutar o outro lado, né? Porque o que eu vejo hoje em dia nas redes é uma cagação de regra, uma super simplificação de coisas que são extremamente complexas, e aí quem tenta se passar de inteligente simplesmente está falando difícil para fazer com que o público ache que ele entende, mas aí vai comprar... É um escudo. É um escudo, justamente. Aí vai comprar o método do cara, vai chegar a planilha pronta, é basicamente o Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ver, gastou rios de dinheiro, desperdiçou esperança, tempo e saúde, quando você poderia ter contratado aquele cara que é simplesmente o cara que busca simplificar, busca realmente pegar na sua mão. E foi por isso que eu chamei vocês dois aqui para o papo, porque vocês são pessoas, primeiro, genuínas, que não são vendidas a nenhum patrocinador aí ficar jogando cupom na tela, que explicam as coisas com o intuito de fazer os outros entenderem e não de convencer alguém que são inteligentes e que sabem de fato pôr na prática, saca? Porque de nada adianta a gente ficar discutindo mecanismo, né? Até porque a gente mal sabe todos os mecanismos por detrás dos peptídeos. A gente tem que saber como que o pessoal está fazendo a utilização no bodybuilding para então a gente poder saber como não utilizar e, se for utilizar, realmente o que fazer, o que faz sentido, né? E até falar sobre peptídeos depende muito de cada peptídeo que você está falando, porque vai falar sobre SLU, a gente tem 4 artigos sobre isso, e é tudo extrapolação, e outra, tá ligado? Agora tu vai pegar MOTC, porra, GHK Copper, tem 170 artigos, tá ligado? Ninguém leu essa porra toda. Ninguém leu, eu não cara. Tipo, entender metade deles, tá ligado? Então é uma parada muito, muito complexa, por isso que eu falo que todo mundo é noob. Todo mundo tá tentando decifrar essa porra. Nego chama sloop de peptídeo, sendo que não é, cara. É uma pequena molécula, não é um peptídeo. Você entendeu? Então, eu acho que assim, pra gente começar o podcast, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quando a gente fala peptídeo, do que a gente está falando? O que é isso? É igual um anabolizante? É igual um SARMs? É um suplemento? O que é? Peptídeo nada mais é do que a forma da molécula que a gente está falando. Então, assim, normalmente não, né? Peptídeos são como se fossem proteínas, né? Então, são moléculas que são derivados de aminoácidos, são aminoácidos ligados por ligações peptídicas. E normalmente, né, peptídeos, na verdade, são moléculas, lógico, a gente tem um pouco maiores, como o próprio Ozempic e os análogos de GLP-1, geralmente são moléculas um pouco maiores, né, mas um peptídeo, ele geralmente são moléculas não tão grandes, igual uma proteína, por exemplo. Se você pegar a proteína do ovo e comparar, por exemplo, com o tamanho da retatrutida, são tamanhos completamente diferentes em questão molecular. Então, assim, se a gente for poder caracterizar o peptídeo é como se fosse ele é como se fosse uma proteína. Normalmente, né, eles são moléculas que são hidrofílicas, ou seja, tem uma solubilidade relativamente alta em água, tá? Tem uma afinidade maior por água, diferente dos esteroides, por exemplo, que são moléculas derivadas da testosterona, e como a gente sabe, a testosterona ela é derivada do colesterol. E a gente sabe muito bem que o colesterol ele é uma molécula como é que fala? Perdão. Normalmente hidrofóbica, né? Não tem a polaridade, não é a favor de se misturar de água, mas em contrapartida se misturou muito bem com veículos oleosos, né? Justamente por ser gordura. Então, é basicamente isso. O peptídeo nada mais é do que, assim, a gente fala de forma estrutural, nada mais é do que uma proteína. Só que, assim, os peptídeos, diferentes dos esteroides, por exemplo, os esteroides eles vão agir por várias vias diferentes. Os peptídeos, normalmente, eles têm uma aplicabilidade mais direcionada, por assim dizer, tá? Então, o pessoal acha que peptídeo também é uma coisa muito recente, né? Mas o primeiro peptídeo sintetizado, na verdade, foi justamente a insulina, né? Para quem não sabe, a insulina é um peptídeo. Então, assim, e a gente sabe, né, a insulina tem suas funções muito bem definidas
Assim como, pegando como exemplo aí o que o Nathan falou a respeito do MODC, a gente sabe que o MODC ele tem essas funções bem definidas dentro da célula e ele não vai exercer outra função a não ser aquela. O que é diferente do esteroide, porque o Especificidade, né? esteroide ele age por várias vias diferentes. Ele vai tanto se ligar no receptor androgênico e aumentar a transcrição em RNA e a tradução em proteínas e tudo mais, ou seja, vai aumentar a síntese proteica, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma interação onde você não quer, causando efeitos colaterais estéticos e tudo mais, como, por exemplo, queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele, acne, essas coisas assim. O peptídeo não. O peptídeo, desde que você saiba qual que é o mecanismo pela qual ele age, você vai saber exatamente isso, você sabe exatamente da forma que ele age, porque ele é uma coisa altamente específica, não é como um esteroide, por exemplo, porque embora muitas das coisas dos esteroides nós saibamos, né, ainda assim, eles podem agir de várias maneiras diferentes, o peptídeo é uma coisa mais direcionada, para assim dizer. O que não é para dizer que peptídeos também não têm efeitos muito abrangentes, né? Porque a gente tem alguns peptídeos com várias e várias cadeias. Por exemplo, olha o Melanotan 2. O Melanotan, quando ele tinha começado a ser estudado, não era por causa da pigmentação da pele. Era libido, né? Era isso. Só que eles acabaram percebendo que ele não somente afetava isso, mas ele também afetava o teu apetite, ele também afetava a tua libido, ele também afetava o teu fluxo sanguíneo. Então, tipo, é uma coisa muito abrangente que em termos de efeitos é parecido com o efeito sistêmico de um anabolizante, né? Tipo, a testosterona, ela vai afetar a tua cognição, ela vai afetar a tua habilidade de coordenação, ela vai habilitar a tua coordenação motora, a tua capacidade... Agressividade, lógico. Agressividade, controle do domínio próprio, todas essas coisas. Então, que é um exemplo perfeito, cara, a própria retratrutida. Eu tive um caso de um cliente que fez a utilização dela, o cara usava Venvance há anos, dependente de Venvance. Ele começou a utilizar um análogo de GLP-1 para inibir o apetite. Cara, ele parou o Venvance, não precisa mais, cara, porque ele consegue focar mais nas coisas, ele tem mais atenção. Eu também sou assim, tipo, o Epitalon e DSIP, DCIP, que eles chamam também? DCIP, eles chamam no Brasil? Ok. DCIP, esses dois me tiraram de clonazepam, tá ligado? Tipo, eu fiquei de cara, eu não tô tomando nem melatonina pra dormir, mano. Tipo, pra tu ver. Eu tô fazendo uma limpeza de alguns biofilms e coisas assim do meu estômago, então eu não tô nem tomando magnésio. Tipo, não tem nada, tá ligado? E meu sono tá perfeito. Dá 9 horas eu começo, nossa, tô cansado pra caralho. 6 horas eu acordo normal. E tipo, o quê? Tipo, então é uma coisa que regulou todo o meu sistema, porque eu também não consigo mais tolerar a mesma dose de metanfetaminas. Agora a minha dose é muito menor. E na maioria das vezes eu não preciso de nada, tá ligado? Às vezes só um café. E eu sou diagnosticado TDA, não é só, tipo, TDA de TikTok, tá ligado? Hype de internet, né? Pertencimento. Eu também sou ansioso. Eu também tenho TDAH. Na época que eles bulinavam com quem tinha TDA, então a gente sofria com isso mesmo, tá ligado? Sim, é trauma, né, cara? Não dá pra pedir. Mas quando eu penso sobre peptídeos, eu penso sobre sinais. Eles são apenas sinais. Eu penso sobre hormônios como mensageiros, mas peptídeos, eles estão mandando eles não entram no teu organismo como um medicamento e simplesmente fecha essa parte do teu cérebro e agita essa outra parte do teu organismo. O que ele faz, ele manda um sinal para os operadores que estão dentro do teu organismo e ele fala, lembra de fazer o teu trabalho, não começa a dormir do meio do nada, tipo, essa casa não precisa destruir ainda, dá para a gente renovar ela antes de fazer isso, não, vamos guardar um pouco de energia, vamos abrir uma estrada nova para que os carregamentos que estão chegando, dos materiais que a gente precisa para construir isso, cheguem mais rápido, que a gente consiga garantir que vai chegar. Então, é isso que os peptídeos estão fazendo. Eles, para mim, eles estão na classe de performance enhancing drugs, de substâncias que estão alterando a tua performance, mas se tivesse várias categorias, elas seriam tipo a parte de cima da cadeia, só que é menor. Tá ligado? Porque eles não são... As pessoas às vezes pensam, vou fazer um ciclo de quispeptina. Não, mano, tu vai gozar mais, mas tipo, é só isso, tá ligado? Tu não vai ter um efeito animal desse negócio, tu não vai botar músculo fazendo isso, tá ligado? Justamente. Talvez não aumenta a quantidade de espermatozoides ali também. Não, aumenta mesmo, aumenta a testosterona também pra caramba, e até pra mulher pode trazer o ciclo ovular de volta. Então eles funcionam, só que não é uma coisa que tu vai fazer, tipo, vou tomar GHK.
e agora a minha pele vai ficar perfeita. Não, bicho, não vai adiantar. Não vai. Se tu não fizer Se tu manter sua dieta de McDonald's, a sua microbiota que vai mandar na inflamação, agora, meu amigo. Compara isso com anabolizante. E tu dorme igual uma merda. Tu não cuida da tua saúde, nunca fez exame de sangue, enche o cu de qualquer porra de oral que existe no terra do planeta. Tu vai crescer pra caralho, tá ligado? Tu não vai crescer por muito tempo, ou seja, a longo prazo tu vai ser menor que todo mundo, porque tu vai estar morto quando tu chegar nos 30, mas vai crescer pra caralho. Os peptídeos, eles não têm esse poder todo. Eles só estão mandando sinais. Ô, galera, vamos fazer esse trabalho aqui, vamos focar um pouco mais no sistema imunológico aqui, vamos fazer um revamp aqui, uma parada assim. Justamente. Agora, hormônio pancada, sim. Aí que tá a questão, né? Eles são muito mais específicos para um problema que a pessoa passa a ter, e se houver o contexto necessário, você pode passar a fazer a utilização. Mas aí que tá a questão, né? Aonde que tá esse contexto? Quando que realmente faz sentido fazer a utilização? Você já arrumou todo o terreno antes? Você já arrumou sua dieta? Você já arrumou seu sono? Você já tentou fazer um exame para ver como que tá o seu nível de DHT, de estradiol, para ver aí como que tá a sua microbiota, enfim. Depois disso, você pode considerar a utilização dos peptídeos como uma função específica. E dentro, justamente dessas funções, a gente tem diversas classes do peptídeo, né? E é aí que eu queria começar a entrar com vocês, para a gente primeiro falar dos peptídeos que são mais famosos, e depois, se o pessoal curtir, a gente de fato fazer um deep dive, né? Fazer aí um aprofundamento neles. Mas vamos trazer nessa parte do podcast aqueles que o pessoal está usando mais pelo hype, justamente mais por ter um acesso fácil agora no momento. Então, quem tem o orçamento está querendo comprar de tudo, que são BPC, TB, o GHQ, os análogos de GLP-1, aí a gente fala sobre os mitocondriais, se der tempo, depois fala um pouquinho do DCP, que é para o sono, a gente pode falar um pouquinho dos dos secretores de GH, o FRAG da vida, essas coisas, mas vamos começar pelo básico, que eu acho que são os peptídeos de reparo, que tá todo mundo hoje em dia com dor na articulação, querendo reparar a lesão. Queria que vocês falassem um pouquinho mais da experiência de vocês com o protocolo Wolverine, depois falar do CLOW, falar do GLOW, enfim. Você pode explicar aí um pouco essa classe, Nathan, você que entende bastante de bodybuilding? Cara, então, o BPC 157 ele começou a ser pesquisado lá nos anos 90, né? Ele foi pesquisado, ele foi descoberto como uma molécula uma proteína reativa dentro do teu intestino. Então, verdade, do estômago. Isso, do o BPC, né? Isso. Se eu falo, às vezes, alguma coisa totalmente errada, é provavelmente porque eu estou tentando traduzir a palavra errada. Lost in translation, pessoal. É assim que funciona um cérebro que já está adaptado a uma língua. Quando eu morava nos Estados Unidos, às vezes eu vou para lá em períodos também, você tem que fazer essa mudança no seu cérebro, cara. É literalmente um negocinho aqui, ó, da lâmpada. Essa porra aqui, como que chama isso? Switch? Obrigado, o que é? Você sabe o que é, né? Sim. Você liga e desliga. Sim. E tem um delay. Tem um delay no interruptor, entendeu? Principalmente pra gente que é meio lerdo, né? Mas, enfim, deu para entender, Nathan. Continua aí. É um peptídeo que foi extraído do intestino, né? O BPC. Do intestino. E ele é conhecido basicamente por alguns efeitos no tecido conectivo do nosso corpo e também no intestino, né? Então, ele tem uma capacidade de acelerar, aparentemente, ele tem uma capacidade de acelerar a cura de músculos, tendões e ligamentos e das juntas quando você vai por uma tear ou strain, tipo, não sei como é que fala isso, mas algum tipo de injury que seja por causa de você utilizar esse tendão, essa junta demais, forçar ela demais. Então, alguma lesão por rompimento, por microlesão, por sobreuso. Sobreuso, exatamente, em português. Sobreuso, ok. E como é que ele faz isso? Ele basicamente encoraja o crescimento de novos tecidos no teu corpo, o que acaba trazendo mais oxigênio e mais nutrientes pro tecido que sofreu essa lesão.
além disso, ele também ajuda com a produção de colágeno. Então, o colágeno seria como se fosse a argamassa, digamos assim, dos tendões, dos ligamentos e das juntas, da pele também. Então, quando você tem mais colágeno, você tem um tendão que é curado de forma mais resiliente. A gente sabe que tendões, às vezes, eles curam de maneira ruim. Então, você olha, por exemplo, os estudos com estanozolol, e você vê que as fibras não estão curando assim quando elas estão sendo criadas, elas estão saindo assim, o que acaba causando mais lesões no futuro. O BPC não vai fazer isso, ele não tem toda essa capacidade. O que ele vai simplesmente pegar é o que já existe aqui, e ele vai começar a irrigar esse local aqui com nutrientes de oxigênio, para poder gerar aquela recuperação. Quando a gente fala do intestino, ele ajuda com o intestino e com o estômago. Então, é muito utilizado para gastrite, para síndrome de intestino irritado, para... Eu não sei como é que fala. Úlcera também, para refluxo, irritação em geral, e também leaky gut, que eu não sei como é que fala isso em português. Mas síndrome do intestino irritável. Não, mas isso é IBS. Então, aí que está a questão, não existe uma tradução direta para leaky gut. Não, mas leaky gut é uma condição separada. Então, dentro do intestino, os tight junctions, elas começam a abrir. Abrir, justamente. Entre os enterócitos ali, isso mesmo. Isso. Aí o corpo começa a responder de uma maneira ou hiperestimulatória ou hipoestimulatória com o teu sistema imune, e aí você reconhece isso como uma irritação. Ameaça. E se isso acontece cronicamente, aí a gente chama isso de uma intolerância a essa comida, uma coisa assim. Mas, por exemplo, nos protocolos para reverter síndrome do intestino irritado, que eu tinha, bem, gastei uma porrada de dinheiro tentando corrigir essa merda, e o BPC 157 ele é usado nesses protocolos para isso. Ele ajuda a reduzir um pouco da inflamação também, que existe no tecido que está irritado, mas também sugestivamente poderia ajudar com inflamação diretamente no intestino e no estômago. Então, mas não é só isso e o fato de que ele pode proteger a cartilagem, o tecido conectivo por longos períodos de tempo, não é só o alívio de dor. Eu acho que ele é muito interessante como um peptídeo para usar para ter um papel de suporte na reconstrução do sistema neurológico, porque a gente tem alguns dados que sugerem que ele pode, na verdade, curar nervos, ajudar na cura de nervos, o que é uma coisa muito rara, entendeu? Então, em protocolos que eu tenho, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é treatment resistant anhedonia, então ele não consegue, ele já fez todos os tratamentos possíveis de depressão, mas ele nunca teve resultado nenhum com eles. Todos, tipo de choque, ketamina, foi tudo, tá ligado? Agora, nesse protocolo dele, a gente tem BPC 157, justamente para poder ajudar com essa regeneração, antes de colocar alguma coisa como cerebral ou alguma coisa assim. Mas, enfim, que interessante. Essa é a primeira ideia. Eu não toquei muito no mecanismo e tudo mais, ou alguma coisa que tem sinergia, mas basicamente o BPC é isso que ele trata, de maneira geral. Ele foi o pioneiro aí dos healing peptides, né? Dos peptídeos de cura. Depois veio o TB, e aí depois, parece que coisa de 1 ano e meio atrás, o pessoal começou a juntar com o GHQ e com o KPV, né? Qual que seria a diferença? O GHK já tinha mais tempo, na verdade. Muito Não, sim, mas o pessoal deixou famoso esse peptídeo, pelo menos no Brasil, juntando ele no protocolo Wolverine, que é a combinação do BPC e do TB. Antes da gente ir para o GHQ e depois para o KPV, vamos falar do TB500. Você sabe um pouquinho mais sobre ele, Arthur ou Natan? Qual que é a diferença entre ele e o BPC? Cara, de forma geral, assim, uma coisa que é fundamental a gente falar antes até de avançar com relação ao tema desses peptídeos regenerativos, é justamente o que o Natan estava falando ali. Na verdade, essa questão desse emaranhamento que você vê até em microscopia eletrônica dos tendões e tudo mais, ali das fibras cartilaginosas do tendão, das fibras colágenas do tendão, isso acontece, né? Porque assim, é como se o seu tendão ele fosse assim. A partir do momento que você tem uma inflamação crônica ali, você começa a ter microperfurações nesse tecido, assim como o Natan elucidou ali. E se você for olhar por microscopia eletrônica também, você tem um emaranhamento dessas fibras, certo? E essa é uma coisa fundamental da gente falar também, que assim, tem muita gente que tem determinado problema, às vezes o problema da pessoa
é mecânico, tá? É um problema que ele não vai ser resolvido de forma bioquímica, por assim dizer. Seria muito mais propício o cara ou associar ou fazer uma fisioterapia ao invés de fazer a utilização do peptídeo. Lógico. No Sim, caso, com vamos certeza. pegar aqui como exemplo a tendinite. A tendinite, conforme o Natan também disse, a gente sabe que o BPC ele tem um papel anti-inflamatório. Ele aumenta também a síntese de colágeno, porque ele aumenta a proliferação de fibroblastos no tecido, ele aumenta a angiogênese naquele tecido, principalmente, isso é uma coisa fundamental da gente também diferenciar do BPC para o TB. O TB ele tem uma ação sistêmica, e assim, o BPC também, mas o BPC ele age de forma mais localizada, tá? Então, ele vai ter uma ação um pouco maior naquele local que você fizer a aplicação mais próxima dele. Mas assim, cara, não adianta você, vamos supor, a gente tem um cliente nosso, esse cliente ele tá com uma tendinite patelar. Não sim. faz sentido você fazer apenas a utilização desses 2 peptídeos, só os 2, sem uma adaptação no treinamento, sem uma possível redução do volume, se for o caso, dependendo da situação, até reduzir a zona de reduzir não, mas aumentar a zona de repetições ali, porque o cara às vezes sente um desconforto articular. Se você não fizer essas abordagens, às vezes até com treinamento isométrico, porque a gente sabe que o treinamento isométrico pode aumentar a síntese de colágeno no tecido. Entendeu? Exatamente. Se você não fizer essas abordagens, cara, muito provavelmente você vai estar resolvendo o sintoma durante algum período, mas não vai resolver a causa. Justamente isso, se conseguir resolver o sintoma, porque ele não é tão forte igual um anti-inflamatório aí que você joga ali na hora e consegue fazer o treino. Eu, por exemplo, rompi o peito em 2022 e eu usei o BPC e o TB, mas junto da utilização, cara, eu modifiquei todo o meu treino. Eu continuei treinando com o peito rompido, mas eu fazia justamente o que o Arthur falou, isometria com elástico, aí aos poucos eu fui ganhando função. Daqui a pouco eu conseguia fazer fly, aí eu conseguia fazer alguns movimentos de empurrar com amplitude limitada, aí eu fui ganhando estabilidade, fui reaprendendo os exercícios para então poder reintroduzir um supino com halter, depois um supino com barra, ou seja, até hoje, cara, eu não sei se foi correlação, causalidade, mas eu sei que eu me recuperei em 3 meses de um rompimento no peito. Isso daí, para mim, é muito rápido, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa jovem, eu sei que eu cuido da dieta, cuido do sono, cuido do treino, mas essa curva de recuperação que eu tive, eu nunca tinha visto, entendeu? 3 meses... Tudo que seria naturalmente, né, é uma coisa bem potencializada. Justamente. Agora, se eu só usasse o peptídeo, provavelmente até hoje eu não ia estar conseguindo supinar. Não ia ter nada, não ia ter porra nenhuma. O Dom, ele teve um rompimento do peitoral também, e ele fez todo um protocolo do caralho também, e ele também se recuperou, tipo, 3 meses antes do que era para estar pronto, tá ligado? Então, eu desenvolvi um protocolo para cirurgia, porque eu tenho uma variação genética que tem uma possibilidade de eu ter problemas quando eu vou under surgery, quando eu tenho cirurgia. Vai passar por uma cirurgia. Vou passar por uma cirurgia. E quando eu percebi isso, eu falei, caralho, é verdade, eu já tive 6 cirurgias, todas eu tive complicação. Essa última me tirou da academia por 4 meses, tá ligado? Então, é um bagulho louco. Então, eu criei esse protocolo para quê? Para que você, quando sai de um período de alto estresse, você possa poder ter esse suporte que você precisa. Mas esse suporte é todo. Então, tipo, quando eu tô no curso... quando eu tô no curso falando sobre esses peptídeos, a coisa que eu mais falo é tipo, olha, infelizmente, tudo isso que eu tô falando é teórico pra caralho. A gente não tem um estudo de bosta com BPC 157, com seres humanos, e é tudo self-reporting. É tipo o cara dizendo, não, eu tomei certo. Observacional, A gente sabe que o cara dieta carnívora. Esqueceu, tá ligado? Não sabe a dieta do cara, não sabe o placebo, porque todo mundo que injeta alguma coisa diz que mudou a vida. Meu, olha o Reddit. O pessoal toma, tipo, ashwagandha e fala, meu, agora eu tenho uma anedônia há 2 anos já. Vai tomar no seu doido, vai te fuder, né, meu? Tá ligado? Então, é uma parada muito louca. Eu realmente acho que tem a recuperação é um papel importante. Então, por exemplo, quando eu tô falando sobre GHK Copper, eu falo, cara, se você vai investir em GHK, vale muito a pena você investir em terapia de luz vermelha, porque eles são sinergísticos, entendeu? Agora a pessoa olha para isso e fala, meu, mas isso aqui é besteira. Eu falo, cara, tá te ajudando 5%, a mesma maneira que essa porra desse peptídeo tá ligado?
Não tá Justamente. uma coisa o teu sono vai ser 70%. A qualidade do vai teu sono. ser A tua 70%. nutrição vai ser 30%, tá ligado? É aí que eu tô falando, cara, a questão da correlação e causalidade, porque depois da minha lesão, eu nunca mais me lesionei em nenhum outro grupo muscular. Por quê? Porque eu passei a rever todas as minhas execuções. Parei de treinar igual um retardado, entendeu? Então, querendo ou não, tipo, quando acontece um evento traumático e você introduz uma coisa nova, essa coisa nova que você introduziu, ela foi feita com certo viés que aquilo vai funcionar. Então, automaticamente, você já vai modular os seus hábitos, você já vai começar a fazer coisas que você não fazia antes, que seriam produtivas, como, por exemplo, controlar a fase de transição de um supino, que pouca gente faz, a maioria das pessoas usa a força elástica do tendão ali, chega aqui embaixo, faz assim, joga o halter para cima, faz amplitude limitada e aí acaba se lesionando. E depois que se lesiona, depois que usou o BPC, o TB, o GHQ, que quer que seja, vai falar, porra, será que foi a execução que eu arrumei? Ou será que foi o protocolo de peptídeo que eu usei aí por 4 meses que me ajudou? Sim. Bem. É os dois. A resposta é os dois. Sim, tá ligado? Agora, qual que pesa mais, tá ligado? Se Com você certeza. não usasse peptídeo, você ia se recuperar, só ia demorar. Eu escrevi um livro sobre lesões no cotovelo, porque eu sou competidor de tiro esportivo. Então, quando... Cara, isso, todo mundo tem lesão no cotovelo. Tu olha os caras profissionais, todo mundo tá fudido, tá ligado? Eu cheguei a um ponto, cara, que eu não conseguia segurar um copo de água, tá ligado? Pra beber água, de tanta dor que eu tinha no meu cotovelo. Então, eu tava fudido demais. Eu tava tomando tramadol o dia inteiro e, meu pau, não dava pra aguentar. Quando eu comecei a ler os estudos para tentar aprender como é que eu ia consertar essa porra, cara, em um ano eu li todos os estudos que tinham relacionados a isso. A parada mais interessante que eu achei é que até em questão de fisioterapia, até em questão de fortalecer o tecido e tudo mais, o tempo de recuperação é o mesmo, é quase idêntico, é 1 ano para recuperar de uma tendinite. Não muda nada você fazer fisioterapia ou não. Agora, por que eu faria fisioterapia? Porque quando as pessoas voltam a fazer a atividade que causou a tendinopatia, as pessoas que fizeram a fisioterapia não têm uma lesão de novo, elas não têm aquele relapso. Agora, as pessoas que não têm, elas simplesmente voltam a ter o mesmo problema de antes, que era o que você está pedindo do teu organismo em termos de demanda é muito maior do que a tua capacidade de recuperação. Então, você fez muito, muito rápido em muito pouco cedo. tempo. Perfeito. É assim que é qualquer lesão, na realidade, né? Você excede sua capacidade atual, não consegue se regenerar, e aí acaba fazendo justamente demais e já era ali na hora, né? Agora, em relação a isso, um dos papéis que eu vejo de BPC, que é uma coisa que eu não cubro no nível 1, porque eu acho que é um pouco mais avançado, é a gente utilizar isso para, por exemplo, como um enhancement mesmo. Então, por exemplo, para um cara que já está tomando GH, já está tomando 1,5 gramas, 2 gramas de gear, o cara está treinando certo, tá tomando todos os suplementos, o cara gasta 600 pau por mês em suplementos, tá ligado? Que para nós aqui é dinheiro pra caralho. Agora, tu pega um cara desse, tu fala, o que mais que eu posso fazer para ajudar esse cara a não se lesionar? Melhorar a recuperação do cara, exato, porra. Exato. Agora, uma coisa que pode ser feito nisso, se o cara já tá fazendo todo o resto, cara, o que mais que falta? Mano, vamos jogar um BPC, a cada 8 semanas a gente faz 6 semanas de BPC, 4 semanas sem nada, 6 semanas de BPC, 4 semanas sem nada. Pode rotar, faz BPC e faz pentadeca polissulfato de sódio. Caralho, é fudido demais isso aí. Tipo, tu injeta essa porra, em questão de algumas horas, tu já consegue mexer o teu braço, tu não tem mais dor, é um bagulho animal mesmo, velho. Então, tipo, dá pra botar esses produtos assim e não ter que saturar o mesmo mecanismo sempre. Eu acho que é uma ideia boa. É uma boa ideia, claro, mas aí vale a gente falar do perfil de risco do usuário, né? A gente não está falando de coisas que não tem nenhum colateral, principalmente quando a gente pensa no longo prazo, a gente não sabe. Então, se você vai utilizar isso daí, use por sua conta e risco. Você tem que colocar na balança. Qual que é o meu objetivo? É performance. Meu objetivo é subir no palco daqui 3 meses. Meu irmão, daqui 3 meses você tem que estar curado aí da sua tendinite para você conseguir treinar direito. Senão você vai subir todo fofo, não vai conseguir ter o músculo que você deseja. Então, talvez para você valha o investimento, vale o custo que você vai colher no futuro, talvez 1 ano a menos de vida, quem sabe, sei lá, eu torço que não, mas por enquanto a gente não sabe. Então, se for usar,
use com cautela, é óbvio, mas use com propósito, sabendo dos possíveis riscos, né? Eu acho que a gente tem que sempre frisar isso daí praticamente para qualquer peptídeo. Inclusive a mãe de todos os peptídeos, né? Falando de GH, até hoje a gente tem que ficar ressaltando essa questão do câncer, de, pô, vai utilizar doses suprafisiológicas? Cara, talvez você pode crescer um tumor aí seu, saca? Então fique esperto. Mas enfim, vamos com calma, ainda quero que o Arthur fale aí do TB. Você estava falando aí, terminando de falar do BPC, a gente acabou te cortando, perdão. Sim. Cara, é o seguinte, essa parte que você falou é muito interessante, porque, assim, eu já fiz utilização da associação, né, dos dois, do protocolo Wolverine 2 vezes, em ambos os joelhos, tá? Um deles, eu testei uma dosagem um pouco menor, tive um efeito, mas poderia ter sido um pouco melhor, subi a dose depois, e o efeito aí sim, funcionou, né, e foi justamente para tratar tendinite. E aí, entrando com aquilo que a gente estava falando, cara, a primeira vez, assim como o Natan estava falando, tipo, de fazer a fisioterapia ou não, a primeira vez eu fiz a utilização apenas dos peptídeos, eu falei assim, vou testar se esse negócio sozinho vai dar conta. Justo. Em certo grau até deu, cara, mas assim, foi só a partir da segunda vez que eu fiz associação com algumas alterações no treino, realmente com o acompanhamento de um fisioterapeuta esportivo, que aí sim resolveu o problema. Agora, com relação à questão você estava falando da questão de segurança, cara, de fato, são substâncias novas, a gente não tem, uma grande maioria delas, a gente não tem estudo em humano, e eu vou até falar aqui de um caso que aconteceu comigo, tá? Porque eu nunca vi nada a respeito, mas eu acho interessante a gente elucidar aqui, porque muitas, assim, os peptídeos de forma geral, eles estão ficando muito banalizados, as pessoas não têm a mínima noção nem de que um peptídeo você deve guardar na geladeira, não tem, cara, a pessoa não tem a mínima noção de absolutamente nada e quer fazer a utilização, né, quer tacar para dentro o negócio, você nem sabe qual que é a função daquilo ali de forma exata. Então, assim, uma coisa que eu tive, eu nunca vi nada a respeito, ninguém relatando nada a respeito, mas depois que eu fiz a segunda utilização do TB500 com o BPC57, eu desenvolvi, principalmente na panturrilha, são locais específicos, mas desenvolvi, qual é o nome? Varizes. Varizes, caramba, que interessante. Varizes, cara. Assim, já cheguei a fazer a consulta com um angiologista para a gente avaliar isso aqui e tudo mais, mas, assim, não tô com nenhum tipo de problema funcional, é mais estético mesmo. Mas eu digo, eu digo com propriedade que foi isso, porque, cara, eu não tinha nada com relação a isso. Assim que eu fiz a utilização da dosagem um pouco mais alta, e apareceu. Mas essa é a maneira como o BPC funciona, né? Ele justamente causa angiogênese. Então, essa é uma das questões, de, por exemplo, de utilizar qualquer tipo de peptídeo que vai afetar. Tanto é que eu categorizo o BPC como um peptídeo imunológico, de defesa do corpo. Porque ele é muito parecido com uma coisa tipo thymosin alpha-1. E o que ele basicamente está fazendo, ele está lidando com aquela uma expressão muito alta de alguma coisa em particular. Nesse caso aqui, ele está lidando com os vasos sanguíneos, o que existe uma preocupação de câncer, de se você tem qualquer tipo por exemplo, as drogas de câncer, elas funcionam através de literalmente matar a mitocôndria, tá ligado? Elas estão desativando o teu sistema imunológico. Agora você joga uma outra parada que está aumentando o teu sistema imunológico, que está te deixando mais resiliente. Se você já tem uma condição como um tumor, alguma coisa assim, você pode estar acelerando isso. O pessoal pensa muito com GH, a gente não tem pesquisa em GH que apoia isso. Mas se você for ter medo de alguma coisa assim, tenha medo da porra do BPC causar isso, tá ligado? Tenha medo de um peptídeo imunológico causar isso, não só do GH, entendeu? Justo, qualquer peptídeo, na verdade, né? A gente não sabe o efeito sistêmico por enquanto. Agora, uma outra questão que eu fico um pouco atento sobre o uso, principalmente de quem faz crônico, desses healing peptides aí, é a questão da fibrose, cara. Eu já vi muita gente que acaba perdendo função do músculo porque gerou muita cicatriz ali, né? Em inglês a gente chama de scar tissue. Ou seja, ficou muito tecido ali que não está sendo mais irrigado, porque cicatrizou muito, talvez muito rápido,
que a pessoa ela não consegue mais contrair o músculo direito, às vezes ela não consegue mais movimentar, às vezes voltou a vir ali tão rápido, reconstruiu o tecido, não foi da melhor maneira, acabou inibindo um nervo, empurra um nervo para um lugar, você perde função. Então também tem que ter cuidado, né? Não é só sair jogando. O que eu queria entender de vocês é questão de dose, questão de protocolo, quando vocês usaram, como vocês utilizaram. Cara, eu já cheguei a usar 10 miligramas dessa porra por dia. Por dia? Caralho. Por dia, Um Thiago. inteiro, bicho. Nos Estados Unidos, né, porra? Aí é baratinho, filho. Mas eu gozei porque eu tava desesperado. Eu tava numa competição internacional e eu tinha que tentar alguma coisa, tá ligado? Pra tentar melhorar essa porra. Então eu peguei, mano, vai 10 miligramas de TB, Vai 10 tudo. miligramas de BPC por dia, foda-se. E eu não senti diferença nenhuma entre isso ou 1 miligrama. Nenhuma, zero. Isso que eu ia falar, cara. O Nick Walker fez isso quando ele rompeu o hamstring dele. O Posterior de coxa. posterior de coxa. Quando ele rompeu, ele também botou um vial por dia na cabeça do bagulho, tá ligado? Agora, eu não fiz localizado, eu fiz localizado e fiz sistêmico, também não senti diferença entre fazer um ou outro. Eu acho que o corpo tem um limite, cara, não tem como também, mas bicho. a gente sabe disso nos estudos. O limite é 1.000 microgramas por dia, ou seja, 1 miligrama por dia para BPC 557. O TB, na verdade, por ele ter uma farmacokinética um pouco diferente, você não precisa e não deveria dosar ele todo dia. Por isso que eu não gosto dessa combinação desses stacks que são tipo glow. Que já vem blend, né? Tudo pronto. Uma merda, vai tomar no seu cu. Eu também acho. Que você precisa ter tempo para o organismo poder pegar esse sinal e reconstruir a capacidade própria de fazer isso sozinho. Por exemplo, o MOT-C. Você toma MOT-C todo dia? Cara, toma dia sim, dia não, já é melhor. Toma 3 já dias. É melhor, cara. Pois tá toma dose semanal ali, já então, é melhor. TB, por exemplo, eu tomo 3 vezes por semana. Eu boto 1 miligrama, 1,6 miligramas, acho, alguma coisa assim, 3 vezes por semana. Então, Justo. Não acho que não precisa uma dose muito alta. Até porque, cara, o pessoal fala, não, pode misturar, pode aplicar tudo com a mesma seringa. Poder pode, mas, porra, você já tá pagando tão caro no bagulho, você vai talvez desperdiçar 2% ali de qualidade do negócio. Separa, entendeu? Compra separado. Já vai estar aplicando. Sim, mas aqui o pessoal vende tudo em blend, né, cara? Já vem o GHQ, já vem o KPV, já vem o TB, já vem o BPC. Aí, pô, ficar tomando KPV o ano inteiro, porra, não faz sentido tu tentar pegar a tua inflamação e destruir tua inflamação, pegar uma porra de um antimicróbio, tá ligado? Tipo, pra que tu precisa dessa porra durante o ano inteiro? Vai tomar um quelador, um EDTA, uma parada assim o ano inteiro também? Não faz sentido, tá ligado? É que o pessoal aqui, Nathan, nos Estados Unidos também, eles colocam a tier list, né? A lista é tipo, o Wolverine tá aqui. Se eu usar o Glow, porra, eu vou me recuperar mais rápido. Mas se eu usar o Glow, nossa, cara, eu vou virar o Super Saiyajin, entendeu? O que eu fiz nesse curso a primeira parte do curso é só isso, tá ligado? É só tentando quebrar essa ideia de para de pensar em termos de peptídeo que cura, peptídeo para músculo, peptídeo para pele, peptídeo para não, entende como é que essa porra funciona dentro do teu corpo e aí tu vai estocar que cada peptídeo desse tem 1000 usos diferentes. Então tu nem precisa de 30 peptídeos, tu precisa talvez de 3, 4, tá ligado? E tu 3, já consegue 4. Lidar com muitas coisas dessa forma. Agora, por exemplo, se eu tivesse que escolher alguns peptídeos para tomar, tipo, para ter sempre comigo, eu não ia escolher BPC 157 para mim, tá ligado? Porque eu já tomo o GH. É uma ação muito mais específica e eles trabalham sinergisticamente. Cara, querendo ou não, você sabe como minimizar os riscos de uma lesão, saca? Você é um cara entendido. Você já não treina mais igual um imbecil, você não come mais igual um retardado, você não abusa de dose. Você é uma pessoa prudente. Agora, sim, tem questões que talvez os peptídeos eles entrem com uma função mais específica no bodybuilding no longo prazo, justamente porque o esporte em si ele carrega seus custos, né? De estresse oxidativo, de morte celular, de neurogênese, enfim, todas essas coisas. Aí você pode usar o que você falou, né? Que são os usos, digamos que profiláticos durante aí o bodybuilding, para você conseguir ter mais longevidade e performance no esporte. Aí eu também acho que eu não colocaria o BPC nessa lista, não, cara. Então, qual você colocaria, assim, só para ter uma noção? Se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria Thymosin Alpha 1, de certeza. Eu provavelmente escolheria
algum dos GLP-1s, eu ainda não decidi qual que eu gosto mais. Na real, eu tive uma resposta muito boa, a tirzepatida melhor do que a retatrutida, em É questão mesmo? de apetite. Aham. Cara, querendo ou não, o glucagon você consegue controlar de outras formas, né? Sim, sim. O que me atrai da Retra, cara, é o perfil lipídico, que muita gente relata melhora. Queria saber na O prática meu se isso perfil daí de lipídico fato sempre foi melhora. perfeito, tá ligado? Eu como um pão com queijo e 3 fatias de bacon, eu como ovo todo dia, tipo, meus lipídios são perfeitos, tá ligado? Então é uma parada que eu não tenho muito. O colesterol também é uma maravilha. Agora, eu usaria, se eu tivesse que escolher, eu teria tipo SS31, isso eu teria de certeza. Eu teria talvez uma Nina, eu Esse eu não teria conheço. talvez P021 ou FGL. A Epitalon não é um peptídeo por si, ele é um biorregulador, né? Mas o DCIP, teria o DCIP lá, provavelmente, e É, o Cemax também. eu ia falar do Cemax e do Discip, cara. Porra, É. são dois que eu, assim, Minha fiquei PT surpreendido. 141. PT141 eu amo. Eu ia dizer um tesão de droga, mas literalmente é. Esse eu não conheço. PT141 é um neuroendocrinólogo, um peptídeo neuroendocrinólogo. Então, ele foi desenvolvido através do desenvolvimento do melanotan 2. Então, eles Ah, já descobriram que tô dava para no isolar. caminho. Essa porra Dava aí é pra, pra deixar. exato. Dava para isolar a parte da libido. Então, eles criaram isso para mulheres que estavam passando por grandes mudanças hormonais, como, por exemplo, entrando no período pré-menopausa, alguma coisa assim, Olha só, perimenopausa, cara. e criaram isso para poder restaurar a libido. Então, tu pega Que uma da stack, hora, maluco. cara, é sensacional. Assim, ó, tu injeta e tu cria libido. Tu se E torna vem como se cá, tivesse 12 anos de É idade de assim novo. mesmo. É já, animal. já testou em mulher isso aí? Já, Você? eu e minha esposa, a gente injeta Porque, junto, depois tem festa. porque pensa comigo, cara, qual que é a única prescrição clínica de TRT para mulher? Cara, Melhorar a é birth Desejo libido. control, sexual né? hipoativo. É só isso, cara. Um É. médico passar testosterona para mulher não é para tratar hipogonadismo, não é para Eu tratar passei para minha falta. mulher. Eu passei para ela e tive Não. que dar um jeito de arranjar uma testosterona com 10 miligramas por ml, tá ligado? Aí tu pensa, porra, quais os perigos, digamos assim, colaterais de uma testosterona numa mulher? Pode ser a masculinização, a gente não sabe. Agora, esse peptídeo aí, cara, provavelmente não vai causar isso. Olha o potencial que essa porra tem, Não, é um entendeu? potencial fodido. Tu pega. Já é Eu tive um aprovado. casal. Eu tive um casal que eu tava É? lidando com eles que eles não tinham. Eles não conseguiam transar, tá ligado? Eles casaram, já estavam casados há tipo 6 anos, não conseguiam transar. Falou, tá, vamos ter que restaurar essa porra junto com terapia, tá? Só para avisar, vai ter que ter esse negócio junto, vocês vão ter que ter umas conversas fodidas entre vocês, mas na parte daqui, do que eu posso fazer, a gente botou oxitocina nasal e Já dá uma também ajuda. subcutânea durante sessões de terapia e durante conversas. E a gente também botou, tipo, no protocolo vinha coisas como, por exemplo, olha, vocês têm que ter um jantar juntos, só vocês dois num restaurante sem telefone uma vez por semana. Legal. Faz parte do protocolo essa parada, tá ligado? Vocês têm que sair para andar juntos num parque uma vez por semana, uma parada assim. E tomando oxitocina antes disso, para tentar aumentar a tua vulnerabilidade nesse momento. E nisso, nos momentos de intimidade, aí você bota aí o PT141 e também o melanotan 2, porque o melanotan 2 ele também estimula os vasos. Então ele causa sensibilidade Fica no mais homem. sensível, é? Isso, e na mulher também. Então, isso junto, misturado, é animal. Não precisa nem de Viagra, de Cialis, não precisa nem nada disso. Agora, se tu quiser mesmo tacar ali tudo, aí, beleza, tranquilo. Só que as pessoas tendem a esquecer que disfunção erétil também é ter a parada dura demais, tá ligado? Isso também é disfunção erétil. Você tem que ter um nível, tipo, de 0 a 10, você devia estar buscando ali um 8, não a porra do 10, tá ligado? O 10 você perde sensibilidade da mesma maneira que você perde sensibilidade no 4, entendeu? Então, eu acho que são paradas muito boas. Quispeptina, por exemplo, eu utilizo com as minhas atletas mulheres entre ciclos, porque ele traz o ciclo delas de volta quase sempre. Então, tipo, a gente Caramba. bota 8 semanas tomando droga, perdeu o teu ciclo, perfeito. A gente volta 8 semanas sem tomar droga, dois tempos que você teve a tua menstruação normal, tá ligado? Tomando. Cara, Se não tomar isso uma daí. outra. Isso daí para mulher com HED-S, né, a síndrome de Sim, deficiência sim. energética causada por excesso de exercício, é maravilhoso, né? A tríade da atleta feminina, que uma das coisas que acontece é a cessação
da menstruação, se existe um peptídeo para ajudar com isso, cara, eu acho que a gente está muito atrasado em não pensar em aplicar e estudar isso daí, porque é um problema que as atletas carregam a vida inteira, entendeu? Não poder menstruar. Até que alguns treinadores até eles tentam induzir PCOS nas mulheres, porque eles falam, olha, as mulheres que têm testosterona mais alta, que têm níveis de androgênio mais altos, elas tendem a ter uma performance melhor em uma esporte. Performance melhor, sim. Sim, só que dá uma doença para a pessoa para poder causar isso é uma olha o custo, né, cara? Tá ridículo isso. É ridículo, pode poder pro resto da tua vida. Para mim, qual que é o problema, o risco que eu tô correndo? Ah, não vou ter filho. Mano, eu fiz o meu exame de esperma, eu sou 300% acima do que precisa ser fértil, tá ligado? Eu vou ter filho, não tem como eu não ter filho. Agora, a minha mulher, se a gente pode o sistema ovulatório dela, já era. Já era. Não tem mais, não tem como depois tu mudar a tua ideia. Quantas vezes na tua vida tu já mudou de ideia, já pensou que ia fazer uma coisa e acabou fazendo outra? Não dá para investir tipo 100% do bodybuilding. Por isso que eu nem falo que eu sou fisiculturista. Eu só faço fisiculturismo. Eu gosto do estilo de vida, eu vou competir, tá ligado? Mas não é minha identidade essa porra, não pode ser. Não pode ser, cara. Se a gente analisa a população que mais sofre aí de amenorreia, né, de cessação de ciclo, cara, é bailarina, corredora, esporte de track, de dança, crossfit pra caralho. Crossfit, sim, mas é principalmente uma população jovem, cara. É uma população atlética que deveria estar no pico da saúde, mas não. Tá ali fazendo treino em excesso, fazendo restrição. E aí vai ver o tratamento. O tratamento é simplesmente parar de praticar aquilo que tu ama, sacou? Ó, para, descansa e já era. Não, pô, a gente pode tentar uma outra estratégia. Vamos avançar nas pesquisas, né? Esse é o intuito. Uma das coisas que fazem também, um dos tratamentos para PCOS, por exemplo, para amenorreia e coisas assim, é utilizar o próprio birth control, pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional, isso. O que, na verdade, eu sempre gosto de pegar pessoas que estão tomando a pílula, porque quando elas entendem o que elas estão fazendo, elas estão tipo, ok, então eu vou tomar testosterona e botar a progesterona. Por quê? Porque tu já fechou o teu ciclo natural, o teu HPA de qualquer maneira. Então, mano, tu já tá numa posição que tu tá tomando um PED de alguma forma, por que tu não toma um que vai te trazer pelo menos um benefício? Então, tu pega uma mulher dessa, tá tomando isso, e tu bota ela numa dose de testosterona, que não vai fazer ela virilizar, não é para dar músculo, caralho, é só para fazer ela ficar normal. Tu bota o balanço entre progesterona e estrogênio lá para cima, tomando uma coisa tipo Progest-E ou Vitex mesmo, Chasteberry Extract, e você pega e também modula a tireoide dela. Cara, acabou a perda de cabelo, acabou a insônia, acabou o estresse, acabou, tipo, falta de libido, já era. Tu mudou a vida dessa pessoa. Agora, quando que um médico vai pegar e vai te botar nessas 3 paradas? Nunca. Jamais. Falar, não, isso aqui tu vai morrer se tu tomar isso. Da onde? Não tem um estudo que apoie isso. Aí o que essas pessoas fazem? Porque elas não têm essa guia de tomar um remédio da tireoide, de tomar uma testosterona, alguma coisa assim, que já é um hormônio que ela produz, vai e começa a encher o cu de peptídeo, de coisa que a gente não faz a mínima ideia de como funciona. E aí, às vezes, até toma anabolizante junto, que acaba fudendo o ciclo dela mais ainda. Tipo, pra quê? Tem tanta alternativa. Bicho, tu pega uma mulher que tem uma testosterona natural de 20, 14, 8, e tu joga isso para 60, o limite é 80. Joga para 60, vê o tanto de músculo que essa mulher não ganha. É a mesma coisa com o homem. Pega um cara que tinha uma testosterona de 400, bota para 1.500. 150 miligramas de testosterona por semana. O pessoal fala, não adianta de porra nenhuma. Cara, eu tenho cliente ganhando 15 quilos em 3 meses. Tu tá doente? Tu acha que não faz isso? É que o teu programa é uma bosta. É que tu não sabe o que fazer. É o resto, de justamente. Droga no cu de todo mundo, tá ligado? Concordo 100%, cara. Concordo 100%. Porra, mas que tangente do caralho, hein? Desculpa. Não, imagina. É assim que o podcast tem que ser. A gente tem que começar aí na base e ir saindo aí nos galhos da árvore, né, cara? A gente não tem por que se limitar só a um assunto, mas é que eu realmente queria fechar uma linha de raciocínio para a gente, no futuro, poder segmentar esse tipo de podcast e, tipo, fazer um deep dive dos mitocondriais, sacou? É mais, esse daqui tá sendo para a gente fazer um feeling um do outro, para a gente pegar um pouco a ideia, até porque estamos conhecendo, a primeira vez que eu falo com o Natan ao vivo, com o Arthur ao vivo, o Arthur eu já converso há muito, muito tempo, mas, assim, ao vivo é a primeira vez. E a dinâmica do podcast a gente vai encontrando com o tempo. É isso que é uma conversa, né, cacete? Não é para ser um webinar.
Se é para ser um curso, você vai lá no Instagram do Natan e já compra o dele, né, cacete? Mas, ó, para essa porra aqui não ficar muito longa, cara, vamos fazer aí um fechamento para os peptídeos de recuperação. Vamos falar do TB, que, pelo que vocês já falaram, ele age de uma maneira mais sistêmica, você não precisa fazer a utilização dele diária, como o pessoal geralmente utiliza no BPC, mas eu queria aí que vocês explicassem qual que é o benefício de você juntar o TB500 com o BPC. Por que não usar mais BPC? Por que incluir o TB? Assim, uma das diferenças do BPC com o TB500, por exemplo, primeiro, justamente o que o Nathan falou da questão da meia-vida, né? Pela meia-vida do TB500 ser maior, você não tem necessidade de fazer aplicações todos os dias, né? Então, se você quiser fracionar ali 2, 3 vezes a semana, idealmente 3 vezes a semana para cima, 3, 4 vezes a semana seria o ideal. Uma outra coisa fundamental também, que é o seguinte, uma das diferenças, né? O TB500 ele faz uma coisa que o BPC não faz. O BPC ele até aumenta, ele pode aumentar a expressão de fibroblastos ali no tecido e tudo mais, inclusive nos fibroblastos que já estão em determinado tecido, ele aumenta a expressão dos receptores de GH e de IGF-1. Então, se você está fazendo utilização concomitante do GH com IGF-1, ou né, do GH, que vai aumentar o IGF-1 de forma direta ali no seu fígado, né, você está fazendo utilização, você vai ter uma potencialização da ação do BPC-57. Agora, uma das coisas que o TB500 faz é justamente a migração celular. Ele faz isso de forma mais intensa do que o BPC-157. O BPC-157 também faz, mas ele faz de forma mais localizada. O TB500 não é como se você tivesse, como é que eu vou dizer, se a gente tivesse células tronco e ele gerasse células tronco. Não é isso. Mas ele vai pegar células, como é que eu vou dizer, células que têm capacidade de se diferenciar em mais de um tipo, células pluripotentes que a gente fala, e vai levar para aquele determinado tecido ali. Lógico, ele também vai promover a angiogênese geral dos tecidos. Uma coisa muito interessante de a gente falar também é que, embora a associação dos dois e tudo mais possa, quando gerado uma recuperação de forma acelerada no tecido, possa gerar uma fibrose, porque a fibrose é justamente isso, como o seu corpo quer se recuperar, às vezes você tem uma lesão num músculo, por exemplo, você tem os miócitos ali e tudo mais. Suponhamos que os miócitos daquele tecido ali morrem e tal, tudo mais. O seu corpo ele quer se regenerar. Então, o que ele vai fazer para se regenerar mais rápido? O que regenera mais rápido? O que seu corpo consegue construir mais rápido do que tecido muscular? Ele consegue fazer fibrose, né? Que nada mais é do que um emaranhado ali de fibras colágenas, só que essas fibras colágenas elas não têm uma função, elas não têm uma contratibilidade, assim como uma célula muscular tem, né? Assim como os sarcômeros são capazes de fazer e tudo mais. Só que uma coisa que é dicotômica, porque assim, em músculos periféricos, no músculo estriado esquelético, isso pode acontecer, essa questão da fibrose. Porém, se tratando de nível cardíaco, isso principalmente em atletas de fisiculturismo, é muito comum a gente ver fibrose cardíaca, né, sendo causada ali justamente pelo aumento do influxo de cálcio que os esteroides eles tendem a causar, né, e isso tende a longo prazo, a médio e longo prazo, tende a prejudicar a contratibilidade do coração. Quando o cara vai fazer um strain cardíaco ali, ele vai ver que essas fibras estão prejudicadas, vai ver que elas estão emaranhadas ali e tudo mais. E assim, esse papel dicotômico que eu estou falando do TB500 é que assim, a gente tem estudo em ratos dele revertendo infarto do miocárdio. Então, assim, as células do miocárdio morreram, ele foi lá, aumentou a angiogênese naquele tecido ali de forma específica e trouxe, às vezes ele não, obviamente, se a célula morreu, ela morreu, mas ele vai fazer novas células surgirem naquele tecido ali. Ele faz basicamente a migração dessa célula, é isso, enquanto ele repara. Exatamente. Que interessante, cara. Então é por isso que ele é muito mais sistêmico, diferente do BPC, que é mais focado no reparo tecidual, né? Isso mesmo. Ali, melhorar ali talvez um ligamento, um tendão, um músculo. O TB, ele é mais essa questão da angiogênese, de ajudar a sua célula a migrar de uma região para outra. Então, ele vai agir mais no tecido conectivo, digamos assim, né? É uma ação mais generalizada. Então,
quando você junta os dois, você acaba conseguindo potencializar a recuperação, digamos que de qualquer lesão, mesmo que seja específica, porque você vai conseguir justamente fazer essa questão da migração das células de um lugar que talvez você não deveria estar em excesso para um lugar que está faltando, né? É tipo isso, é muito interessante, cara. É como o TB500, principalmente o TB500, ele é, lógico, ele age de forma sistêmica, então ele vai agir no corpo inteiro, mas ele é como se fosse uma molécula inteligente, cara. Ele vai agir onde você tem o problema, tá ligado? Ele é o cara ali do trânsito que tá falando, ó, opa, vem aqui, vira aqui agora. Queimou o farol, vamos por aqui, ó. É por aí, é por aí. E assim, Ah, da hora. cara, eu já vi, inclusive, eu não lembro, não vou saber referenciar aqui o cardiologista que falou a respeito, ele falou que teria que fazer aplicação de forma localizada para que houvesse efeito, se eu não me engano, até esse doutor, o doutor Luciano, que até cuida do Fernando Superman, né, que lá do Monstercast, ele já chegou a falar a respeito da utilização do TB500, né, justamente dessa questão da recuperação cardíaca, só que, cara, o que teoriza-se que não poderia funcionar na prática são outros 500. Por quê? Porque a gente tem, poxa, muita gente que acompanha nosso meio e tudo mais, né, acompanha determinados coaches, principalmente dessas partes da parte que mexe com peptídeo, mexe com substâncias alternativas, sempre mexeu com substância alternativa desde antes, muito antes do hype, como por exemplo o André Zúcaro. Cara, Ah, é? ele teve uma fibrose cardíaca, né? Ele teve chegou a ter prejuízo na função cardíaca dele, e ele fez a utilização de doses, inclusive ele chegou a ir para os Estados Unidos justamente pelo acesso mais facilitado a essa classe de substância, né? Ele chegou a ir para os Estados Unidos justamente com essa finalidade de recuperar a função cardíaca dele. E, Reverter cara, o strain, né, mano? Eu vi isso. exatamente. E, cara, ele conseguiu. Ele melhorou a função cardíaca dele. Lógico, não é como se ele não... Eu dizer isso, né? Porque muita gente também extrapola quando a gente fala esse tipo de coisa. Eu dizer isso não significa que, porra, o cara se curou 100%. Não, não é isso. Imagina. Isso não existe. Ao mesmo tempo, ele reduziu dose, provavelmente fez cardio pra caralho, baixou o Exatamente. peso, melhorou o Exatamente. VO2 máximo, enfim, ele deve ter feito uma cacetada de coisa. Ainda assim, a probabilidade de você conseguir reverter um strain, cara, de uso É abusivo quase de esteroides impossível. anabolizantes é quase impossível, justamente. Sim. Não, Justamente. eu fui para Florianópolis, eu fui para o Brasil e fui fazer uma porrada de exames e também fazer minha cirurgia. Eu fui para Florianópolis para fazer um teste desse de cardiac output com strain, que não é um ecocardiograma, é um outro bagulho lá que eu esqueci o nome do negócio. Mas é uma parada mais avançada. Tem sorte que 2 ou 3 doutores no Brasil que fazem esse negócio, tá ligado? Na verdade, hoje tem mais. Hoje tem mais. Mas eu fiz, tipo, Tem ano passado. especialistas. Especialistas são poucos, mas hoje tem mais. Então, porque eles falaram que não é tanto fazer o exercício em si, mas é a leitura. Então, se você não tem alguém que sabe ler esse resultado muito bem, ele é um exame que é muito unreliable, então não Sim. confiável. Então, mas isso foi ano passado já que eu fiz isso aí. Mas enfim, eu estava fazendo cardio já, eu estava fazendo HIIT cardio 3 vezes por semana e estava fazendo zona 2 também 2 vezes por semana, no topo de fazer treino, e não estava tomando dose abusiva. E eu já estava fazendo isso, cara, vamos dizer, eu estava utilizando anabolizantes aí por um ano e meio, mais ou menos, assim, tá ligado? Eu fiz o teste e, cara, meu coração Deu certo? já mostra que, tipo, olha, se tu olhar a média das pessoas sedentárias, então eles me colocaram no grupo sedentário por causa do uso de anabolizantes, pô, se tu olhar a média dos sedentários, tu tá abaixo da média. Falei, caralho, sério? Ele falou, cara, não tem como. E eu tava já 3 meses sem tomar porra nenhuma, só fazendo cardio, treinando 3 vezes por semana, mas fazendo cardio 5 vezes por semana, porque eu faço isso na minha fase de saúde, porque eu cuido da minha saúde na fase da saúde, eu só não paro simplesmente. Não é TRT, não é TRT de 800 miligramas. Não, caralho, eu realmente cuido, eu abaixo meu peso, eu faço uma fase senolítica, eu mato mitocôndria antiga, eu faço o caralho todo, eu realmente eu cuido dessa parada. Mas enfim, a ideia que ficou da análise disso é que, tipo, cara,
tu só tá tentando lutar contra o tempo, mas a consequência ela vem, tipo, não tem como tu fugir dela, tá ligado? Então, Justamente. assim, eu não tenho Remar contra a maré. ventricular, eu não tenho hipertrofia ventricular no lado esquerdo, mas tá a 11 milímetros, tá ligado? Então, tipo, se subir já era, tá ligado? Já era. Então, você já está sendo considerado como população de risco, então por isso que tem que fazer uma certa prevenção. Tu olha os meus lipídios perfeitos, tu olha, eu fiz scanner de ressonância de cada órgão, do meu rim, do meu fígado, porque eu queria ver tudo antes de falar, não, eu vou encher o cu dessa merda mesmo, eu vou fazer esse negócio sério. Eu queria saber que tava tudo certo. Fiz exame para ver minhas juntas e tudo mais. E, cara, isso é uma parada que eu só conseguiria fazer no Brasil. Nos Estados Unidos é impossível fazer isso, tá ligado? Imagina, então, pessoal. Pro pessoal que tem essa síndrome de falar mal do Brasil pra caralho. Agradeça, velho. Mano, o Brasil, em termos de poder cuidar da saúde do fisiculturista, eu nunca fui tão bem recebido quanto no Brasil. Porra, os caras fazendo minha ressonância estavam me mandando contato de doutores brasileiros que lidam com os outros caras e tudo mais para me ajudar e tal. Eu falei, caralho, se eu falo aqui nos Estados Unidos que eu tô usando uma parada dessa, eles mandam isso pro meu seguro de saúde triplica, meu seguro de vida triplica, e eu não consigo pagar mais porra nenhuma, tá ligado? Pessoal, por que vocês acham? Por que vocês acham que eu, na época, 2022, moleque de 20 anos, eu apelei para os peptídeos e não ir em um médico nos Estados Unidos? Porque não dá, cara. É muito caro. Muito, muito caro. O acesso lá é praticamente impossível. Você tem noção? Eu cheguei aí no médico. Quando eu entrei, cara, tava morrendo de sede, mano. Não tinha um bebedouro, mas tinha uma maquinazinha de vender água com refrigerante. No Brasil, tu entra, mano, os caras te dão pão de queijo, te dão um cafezinho, velho. Entendeu? Tudo. Biscoito, cara. No Brasil, você entra na farmácia, você chega ali e fala, pô, me dá um Tadala, me dá uma metformina aí, me dá um telmisartano. Cara, o que você tem que fazer há pouco tempo atrás, me dá um Ozempic aí. Me dá um Ozempic. Eu fiz um vídeo disso quando eu tava aí no Brasil para mostrar para os caras americanos como é que é. Nos Estados Unidos, meu irmão, você tem que botar seu social security, você tem que mandar teu endereço, mandar seu histórico de vida para poder comprar uma metformina, cara. Porra, a metformina é subsidiada pelo governo brasileiro também. Eu tava pagando, tipo, $3 por mês. 7 conto, porra, tá ligado? Aqui, mano, bagulho, porra. Entendeu? Você vai no postinho, pega o negócio de graça e o pessoal reclama, meu irmão. Tem coisa que não faz sentido reclamar, sabe? Esse teste ali que eu tava falando é uma parada que aqui nos Estados Unidos ninguém sabe. E eu acho esse teste muito louco, porque ele consegue pegar os problemas cardíacos muito antes do que uma ressonância magnética. Que acontecer. O que também já é muito antes do que um ecocardiograma. E normalmente os caras que já estão cuidando muito da saúde, o máximo que eles fazem é um ecocardiograma. Tá sem strain, sem nada. Só o eco. Sem nada. Falar sobre o strain no eco foi interessante que no meu tu tem que segurar a paradinha para tentar criar uma elevação no teu batimento, né? Para ver o teu coração como que ele se funciona com o strain, tá ligado? Então eles fazem você segurar um grip e ficar apertando. Só que é para tu segurar por 5 segundos e já dá para ver o teu batimento cardíaco. E eu fiquei segurando. Igual um imbecil, esmagando o negócio. Não, e o cara falou, mas tu tem que apertar mais forte. Eu falei, tá, mas eu tô apertando forte. Tipo, tava pesado essa merda, tá ligado? Gangrenando os dedos. Só que porque eu sou atirador, eu tô tão acostumado a segurar por muito período longo, tá ligado? Caramba, paradinha pra segurar e não deu nada. Então eu tive que literalmente, tipo, caralho, fazer essa porra pra conseguir gerar um pico na minha... Que interessante. Você vê como... É um bom preparo. E nem isso foi possível, tipo, me cuidar. E fazendo cardio pra caralho. Meu pau, tu não tem ideia, eu odeio cardio. Mas eu faço essa merda, tá ligado? Tem que fazer, cara. Eu adoro fazer, eu não tenho problema com isso. Tanto é que eu vim do endurance, né? Eu vim do tênis, maratona, essas coisas aí. Depois que eu fui migrar pro cardio. Eu gosto de correr. Mas meu joelho não gosta, cara. Isso. A minha canelo, eu tive uma... Canelite? Eu tive a ruptura mesmo no osso, tá ligado? Puta que pariu. Isso demora anos para curar, tá ligado? Então eu comecei um programa porque eu quero estar correndo 1 hora, 2 vezes por semana, no final do ano. Então eu criei um programa que começa comigo correndo tipo 5 minutos 1 vez por semana. Então é bem devagar, com deloads e tudo mais, porque senão minha canela não aguenta, mano. Tudo aguenta, menos a minha canela. Caramba.
Que interessante. Como que chama aquele peptídeo lá, Arthur, que você falou para minha avó, cara? Poxa, velho, esqueci o nome dele. Que é específico para osso, cara. Sim, a gente tem dois. Tem um que é sintético, que eu acho que eu cheguei te falando, não lembro o nome deles. Pouca gente, cara, tem pouquíssima gente tem conhecimento que esse negócio existe, mas eu não lembro Eu o não nome. fazia a mínima ideia, cara, porque minha avó, ela caiu, ela sofreu uma fratura muito séria no ombro e aqui no braço, né? Aí eu, porra, comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar minha avó? Eu tava estocado aqui de TB500, PPC, e GHQ. Falei, será que faz sentido eu usar nela? Aí eu fiquei pensando, Não, porra, mas tecido mole. para osso não faz sentido, maluco. Então não vou nem arriscar, entendeu? Aí eu cheguei a perguntar pro Arthur se ele tinha conhecimento de algum, ele me mandou 2, cara. Queria muito achar o nome deles para falar para você, Natan, porque pode ser que te ajude aí nessa questão da canela, cara. É coisa que, porra, pouquíssima gente sabe. Teripatida? Teriparatida? Tem. Um deles acho que é esse mesmo. Eu Um acho que é esse deles mesmo. era esse. Um deles era esse. O outro eu não E vou se eu não me lembrar. engano, Ele se eu tá não me na engano, lista esse daí a gente até tem em farmácia brasileira, cara. Tem um deles que é permitido. Sim. Mas aí, pô, eu falei, não, para minha avó não vale o risco. Vamos deixar a veinha se curar sozinha. E apesar dela ser diabética, cara, cicatrização dela, o negócio tá sendo absurdo, cara. Muito Realmente. rápido. Muito rápido. Eu tô fazendo... Eu vou olhar isso aí mesmo, cara. Parada legal. Dá uma olhada, cara. Eu tô fazendo a reabilitação da vovó. O GH ajuda. Sim. E eu tomo bastante testosterona. Não, é porque eu sou uma incógnita. Ninguém conseguiu descobrir essa aí ainda. Você não aromatiza? A minha testosterona, mano, se eu tô tomando tipo 200 miligramas por semana, o meu nível de testosterona é tipo 350, mano. Você é resistente a essa porra? Não tem receptor? Pra caralho. Mano, a minha TRT, de verdade, para me manter, tipo, a 1.100, mais ou menos, tá ligado? Para me manter no máximo ali, eu considero uma TRT até 1.400, tá ligado? Porque eu acho que isso ainda cai na área de saúde. Agora... Assim, ô Nathan, com relação a isso que você tá falando, cara, primeiro, tem duas possibilidades aí. A primeira... obviamente, pô, você é treinador e tudo mais, provavelmente o laboratório que você está usando é um laboratório de boa qualidade. Não, só que uma coisa que eu já vi... Quando eu tava no Brasil, eu tava tomando de farmácia, tá ligado? É mesmo assim. Sim. Mas uma coisa que eu já vi, cara, eu já vi na prática, tanto, tipo, tem duas questões aí. A gente tem duas possibilidades. A primeira é que você tem um gene que faz com que uma das enzimas do citocromo P450, que é a CYP3A4, ela fique mais expressa. Então você tende a metabolizar. Pô, você botou testosterona para dentro, ela vai metabolizar. Ela vai. Era isso que eu ia falar, mano. Talvez outra possibilidade. Eu sou um fast metabolizer. Isso já talvez você seja extremamente eficiente, cara. Eu sou adicto, tá ligado? Em recuperação. Eu já tô aí há 16 anos limpo, mas mesmo assim. Quando eu usava, eu tinha que usar muito frequentemente, porque o efeito vai embora muito rápido. Caramba, muito rápido, cara. Tá ligado? Então, é uma parada interessante, porque assim, ó, pra me manter ali a 1.100, eu preciso tomar 500 miligramas de testosterona por semana, tá ligado? 575. É testosterona pra caralho, tá ligado? Agora, a figura é muito mais complexa, mano. É muito mais complexa. Se liga. E vem cá, com essa dose você não aromatiza nada. Mano, eu não aromatizo porra nenhuma, mas eu tive ginecomastia natural. E o meu pai também teve ginecomastia, tá ligado? É o desbalanço entre a testo e o E2. Isso, eu já tive natural. A minha testosterona é muito baixa. Quando eu tava na clínica, eu tinha 15 anos de idade, eu fui prescrito testosterona, porque minha testosterona era tipo 93, tá ligado? Era muito baixo, natural. Então, foi aí que eu acabei entrando no mundo de anabólicos e pesquisa sobre toda essa porra que e tudo interessante, mais. Cara. Mas, enfim, quando eu tô tomando, tipo, 1 grama de testosterona por semana, o meu estrogênio vai estar ali, tipo, 30. Porra, cara. Aham. Se eu boto 20 miligramas por dia, 210 miligramas por semana de boldenona,
ele vai para tipo 20, 16, alguma coisa assim. Se eu Não boto 100 cracha. miligramas de Masteron por dia, ele vai para tipo 17, vai para 14. Meu, Caramba, mano. é muito louco. E eu me sinto E- muito bem em 20. Muito bem. E sua testosterona livre, como que é? Cara, minha testosterona livre eu não lembro, mas o meu SHBG é SHBG? muito baixo. É muito baixo. Muito tipo, baixo. 2. Cara, você é praticamente um carro híbrido fudido de bom que nunca usa gasolina. O cara, ele Tipo tá isso, só ali no elétrico, entendeu? Não, olha a loucura. O meu DHT, mano, quando eu tava tomando 500 miligramas de testosterona por semana, o meu DHT era 74. Não, era 200 e alguma coisa, tá ligado? Era alto. O meu DHT era alto. Agora, quando eu subi minha testosterona para 1 grama, o meu DHT foi para 74. Eu Caramba. Qual o que foi a inverso, única mano. coisa que mudou no ambiente hormonal ali foi a boldenona. Mas a boldenona já é um derivado do DHT, então ele não pode reconverter a DHT. Então, que caralho que a boldenona faz em mim que destrói o meu DHT, tá ligado? Porque a boldenona também supresse o meu estrogênio. Então, não é que ela não age em ela tá agindo no outro. Ela tá agindo nos dois, tá ligado? Como assim, mano? Mano, pra vocês verem que esse negócio de sinergia aí não é tão simples quanto o pessoal Não, fala. não é simples, não. Tipo, mano, o pessoal, normalmente que toma anabolizante, eles têm uma experiência de vida muito bosta. Tu olha pro olho de um bodybuilder, ele parece que tá morto, tá ligado? Ele não tem expressão de vida nenhuma. É uma experiência de vida de bosta de verdade, tá ligado? Só que não precisa ser assim. Não é necessário ser assim. Porra, olha como é que eu tô me sentindo bem pra caralho. Nos últimos 2 anos, eu botei 25 quilos no meu DEXA Scan, tá ligado? Puro, tá ligado? Vai tomar no cu. Eu acho estranho, Carol. Eu vou ser um pouco preconceituoso, mas sendo realista. Geralmente tu não vê fisiculturista assim que tem anos de prática, anos de utilização, falando igual vocês dois, velho. O cara não tem essa sharpness, essa velocidade, sabe? Vocês pegam a pergunta na hora, cara. Geralmente você vê o cara ele tendo que primeiro parar para pegar o ar, né? Aí vem 3 palavras. Como é que fode? É uma coisa que eu me pergunto todo dia. Como é que fode uma porra dessa tartaruga? Como o cara já acorda, já bota o tênis, já não dá para saber, né? E aí depois, cara, começa a linha de raciocínio. Ele começa os devaneios, entendeu? Ele fala muito menos do que você perguntou e fala mais sobre si mesmo. Vocês não, vocês conseguem intercalar essas coisas e ser rápido. Isso é sinal de um corpo eficiente, que sabe utilizar as drogas, que não tá abusando, né? Sim, que não tá com o sistema nervoso inflamado igual esses caras aí. Então, tudo... tipo, quando a minha CRP estava elevada, quando eu vi os meus números ficando ali meio cagados, quando que é? É período de alta inflamação que tá vindo da onde? Tomando muita droga ou por muito tempo, ou muitas drogas misturadas, ou uma dose muito alta de GH, ou a combinação de todos eles. Ou muito treino também, treino demais. Ou pouco sono, por conta das drogas, ou por conta da fatiga, ou dos dois. Então, tipo, chega um momento ali que basicamente isso te dita quanto tempo que você pode tomar a parada, tá ligado? As pessoas não entendem isso. Chega um momento que acabou, teu corpo tá dizendo, já era. E é nesse momento você fala, beleza, obrigado por teu corpo confiar nos sinais que você tá mandando para ele e fazer melhor na próxima vez, porque existe essa ideia de confiar não é uma ideia esotérica, isso vem da Cell Response Danger Theory, da mitocôndria, que ela basicamente sente os sinais de estresse, de adrenalina e norepinefrina que existem no ambiente dela. Por isso que o Eduardo Correia já falava anos atrás que existe uma coisa que mata bodybuilder, é o estresse. Tá ligado? É o estresse. Então, não estava totalmente certo, mas o sentimento ali foi na trave. Enfim, chegou bem perto. Mas eu acho que essa experiência de vida pode ser muito melhor. Pode, muito melhor. Cara, é lógico. É literalmente, cara, olhar as populações antigas dos fisiculturistas da Golden Era. Pô, os caras felizão, tudo brother, indo pra praia fazer cardio. Você olha o Ronnie Coleman. Você olha o Ronnie Coleman, cara, o maluco era PM, feliz pra caralho, ia lá à noite ainda fazer a esteira dele assistindo, porra, outros bodybuilders na televisão. Dia seguinte repetir o bagulho com puta de um prazer, saca? Hoje em dia as pessoas fazem só porque tá no hype, né? Só porque tá todo mundo com mais de 120 quilos aí em cima do palco, o cara ele acha que ele tem que estar também, entendeu? Senão ele é um merda.
Agora, eu tenho que botar essa nota aqui, porque eu não tô cagando no fisiculturismo nem nos fisiculturistas, tá? Muito. Eu basicamente fiz todos os exames, todas essas paradas, eu fiz essa fase de mitocôndria agora e eu estoquei uma quantidade relativamente retardada de tudo para poder fazer um push bem forte. Então eu tô nessa de querer botar 40 quilos, 50 quilos em um ano, porque eu vou tentar mesmo essa porra. Mas como vai ser essa porra? Abre aí o game plan. Se para manter aí 1000 miligramas de 1000 nanogramas por decilitro, você já tem que usar aí 3 gramas? Qual é o meu plano aqui? Eu não vou abrir meu plano nos States, mas eu vou abrir para vocês aqui. Abre aí. Eu quero saber dose, quero saber composto. Vai ter mente, vai ter DHB, vai ter trembo, é o quê? Não, vai ser tudo DNP, clenbuterol, efedrina, iorrembina, tudo junto, misturado. Tá, eu fiz essa parte de manutenção da minha mitocôndria, né? Então, eu basicamente fiz 2 semanas. Essa foi a minha parte de saúde, que eu terminei minha última fase de crescimento. O meu push, eu não sei como é que as pessoas chamam, mas eu me recuso a utilizar a palavra ciclo, porque ciclo implica essa revolução de coisa. Ida e volta, né? Eu acho que é muito mais um negócio de você pegar o sinal do teu corpo e adaptar em relação a isso e fazer uma parada diferente. Então, eu percebi, quando eu estava analisando minha última fase, eu encontrei alguns problemas. Eu cansei muito cedo, já faz 1 ano que eu não quero ir para academia, tá ligado? Que eu vou todo dia só indo, tá ligado? Então, tipo, aconteceu algum problema ali atrás. O meu sono começou a cagar na semana 14. Interessante, porque no último ciclo também começou a cagar na semana 14. Ok, qual dose que eu estava usando na semana 14 dos últimos 2 ciclos? Beleza, achei, a dose é quase a mesma. Tá, então em vez de chegar nessa dose nas primeiras 2 semanas, eu vou chegar nessa dose nas primeiras 8 semanas. Vamos ver se isso melhora a adaptação, tá ligado? Então, eu analisei tudo isso, analisei em questão de treino. Eu fui de fazer, tipo, 14 sets por treino, eu fui para fazer, tipo, 26. E a minha resposta foi muito maior. Mano, eu engoli esse cara aqui em questão de desenvolvimento. Eu achei que não ia ter, porque eu perdi muito tecido durante a cirurgia, mas eu ganhei menos peso. Esse aqui eu terminei com 202 libras, 205 libras. Esse aqui eu terminei com 185 libras. E muito maior, tá ligado? Com condicionamento muito melhor. Enfim, então eu vi algumas coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. E eu decidi, tá, vamos fazer uma limpeza fodida da mitocôndria e aí vamos tentar umas teorias novas. Então eu fiz essas 2 semanas ali com Urolithin A, Spermidine e MitoQ. MitoQ é a parada mais interessante desses todos, que foram basicamente um antioxidante que age diretamente na mitocôndria. O CoQ10 e o biquinol não agem na mitocôndria, eles são sistêmicos. O MitoQ age diretamente na mitocôndria. Então, a gente começou essa fase de clean up and breaking, just breaking all the bad stuff and just cleaning up the new stuff. Depois disso, eu comecei o biquinol, 2 semanas a 600 miligramas de ubiquinol. Então, alta pra caralho. E phosphatidylserine, phosphatidylcholine, porque a colina é responsável pelo trânsito do ubiquinol, tá ligado? Então, eu tava apoiando isso. E eu comecei 10 miligramas de SS31. As 10 miligramas ali começando, e eu vou fazer isso por todas as 8 semanas. E eu fiz 1 semana de fisetina. Fisetina é utilizado muito como anti-inflamatório, uma parada assim, mas na verdade, se você utilizar uma mega dose dela, tipo, não 50 miligramas, eu tô falando 500 miligramas, você vai chegar a ter um sinal senolítico, ou seja, ela vai matar as células que têm senescência. Células senescências são células dentro da mitocôndria que elas param de se dividir, então elas não vão se reproduzir, mas elas não morrem, então elas são zumbis, e elas só ficam soltando sinais que são destrutivos da tua mitocôndria. E esses sinais acontecem perto de onde acontece a produção de energia dentro da tua mitocôndria. Por conta desses sinais existirem nesse lugar ali, também existe o DNA da mitocôndria. Esse DNA da mitocôndria é utilizado junto com o DNA da mãe, que também está dentro da mitocôndria, o DNA do pai não está em nenhum lugar ali, e para poder transportar isso para o teu próprio corpo, dentro através da ATP. Então, para limpar todas essas células zumbis, eu fiz esse curso senolítico. Aí, mas só por 1 semana. 1 semaninha só é o máximo que tu precisa, porque tu não quer causar muito turnover, tu pode começar a se sentir mal e tu pode começar a atacar a mitocôndria que tá boa, entendeu? Então, por isso a dose muito alta de ubiquinol também. Nas próximas 2 semanas,
eu comecei Quercetin e Stomachort. Stomachort é um biorregulador para o estômago, que eu só estou tomando porque eu estou também fazendo um protocolo para o meu estômago, porque eu quero preparar tanto a parte celular quanto a parte digestiva para essa próxima fase. Então, eu não vou chegar nessa parte, que seria muito longo, mas eu comecei MOTS-C e NAD também, junto, para começar a criar um pouco mais de estabelecer o Redox System. Eu não sei como é que fala isso, mas é o balanço entre Sistema redox mesmo. A oxidação e a Antioxidação. Antioxidação, isso. Depois disso, né, por mais 2 semanas, continua o MOTS-C, continua o NAD, continua o SS31, continua o biquinol, continua o Quercetin. Todos juntos? Todos eles em doses muito mais baixas. Por quê? Porque eu estou tentando criar biogênesis, mas também resiliência, porque eu não vou continuar tomando essa porra para sempre. Então eu quero que o meu organismo comece a pegar esses sinais e comece a pick up. Então, seja capaz de produzir sozinho ali depois. Isso, exatamente. E aí começa o ciclo. O ciclo, palavra bosta, eu vou estar passando para a primeira fase por 12 unidades de GH por dia. Chinês? Sim, mas eu já testei farmacêutico e eu não senti diferença nenhuma. Dá porra nenhuma, velho. Vem no mesmo lugar. Eu tomei farmacêutico quando eu estava no Brasil, eu não senti nada de diferença. E também não muda nada. Não fez diferença no meu exame nenhum. E eu consigo tolerar uma dose cavalar de GH. Então, é uma das paradas que eu uso. T3, eu sempre tomo T3, eu tomo 37 microgramas por dia, para manter o meu organismo ali processando uma quantidade melhor de nutrientes possível. Testosterona começa... Até porque com essa dose de GH, as chances de você precisar são altas. Sim. A testosterona, eu começo ela 100 miligramas por dia, Boldenona a 20 miligramas por dia, Trembolona, Enantato a 20 miligramas por dia e Oximetolona a 25 miligramas por dia, nos dias de treino. Então, por que eu escolhi essas paradas? Porque eu nunca ia recomendar alguém fazer um ciclo desse. Eu nunca ia recomendar. Eu sempre ia falar Maceron, Primobolan, utiliza a Boldenona até mais em dose baixa. Por que o cara mistura? Vai fazer 24 semanas de oximetolona, de hemogenin e trembolona. Isso que eu ia perguntar, porra. Você não tem problema no intestino, no estômago? Trembo e a oximetolona vão acabar sendo contraproducentes. Então, eu acho que eu tenho uma maneira de burlar o problema da oximetolona. Eu acho que eu tenho. Eu vou testar. Sublingual, é sublingual. Não. Não, é no sistema digestivo direto. É vendo basicamente como que ela age na... Porra de nicotina. Onde que ela age no teu sistema digestivo, né? Então, essa tem uma teoria que veio do Kurt Havens. Ele falou sobre isso num podcast com o Vigor Steve, e eu dei umas modificadas nessa parada aí, e eu acho que vai dar boa. Especialmente porque eu vou estar começando essa fase de crescimento quando termina o meu protocolo do meu sistema digestivo. E o meu sistema digestivo tá fudidamente animal. Mano, tá animal. Tá blindado. Eu como, minha fonte de proteína é cottage cheese, é queijo, é leite, é ovo, é salmão, é carne vermelha e é frango, todo santo dia. Eu não como tipo só arroz e frango. Vai tomar no cu. Tá sim, ligado? Tem que ter diversidade, é lógico. Eu faço... tem whey também e iogurte grego, então tem mais fonte de proteína ainda, tá ligado? Tipo, carboidrato, eu uso arroz, eu uso fruta, eu uso legumes, eu uso verdura, parada assim. E também molho, porque eu não gosto de usar molho com pouca caloria, porque normalmente eles têm um monte de parada que fode o teu sistema digestivo. Goma xantana, goma guar, cheio de espessante. Mas enfim, por que eu escolhi trembolona e oximetolona? Eu estou tentando combinar uma substância que tem efeitos genômicos e outra que tem efeitos não genômicos. Então, por conta da oximetolona não ter efeitos genômicos, ou ter bem pouco de efeito genômico, e a trembolona ser overwhelmingly mais genômica, eu estou tentando cobrir os ambos dados. O que eu sempre falo no protocolo é que as drogas têm que fazer sentido num sentido de sinergia, de criar coercivividade entre elas, de comunicação entre elas. Não, por exemplo, tomar trembolona e nandrolona. Não faz sentido. Sim. Tá ligado? Não faz sentido. Tipo a mesma coisa que tomar testosterona propionato e enantato. Pra quê? Tá ligado? A não ser alguns casos eu vejo sentido em você usar Primobolan com Masteron.
Eu Você não também. vê nenhum? No caso de affordability, de poder pagar, É. e também no caso de você não poder tolerar uma dose muito alta de primo, porque dói pra caralho e a quantidade de primo por ml é muito A Primo, ela cracha muito mais o estradiol do que o Sim, sim. Masteron. Então, enfim, e a boldenona tá ali só para controlar o meu estrogênio um pouquinho. Só para controlar, porque eu vou puxar essa dose para cima. Só um tico. Essa é a dose da minha primeira semana. Vamos puxar para a última semana direto? Para vocês E terem dá uma uma ideia. fominha, né, velho? A Bold vai ajudar um pouquinho Não, não comer. dá nada para mim. O meu apetite já é uma merda de qualquer maneira. Na última semana, eu continuo tomando o SLU. Eu tô tomando 200 miligramas todos os dias. Eu tô tomando 100 miligramas por dia de glutathione injetável. Por quê? Porque eu tô tomando oral por 24 semanas. Não vai usar NAC? Vou usar NAD+. Não, NAC, N-acetilcisteína não vai usar. Eu vou usar Já os tá dois, usando eu vou usar os glutationa. dois. Eu vou usar os dois, na verdade. Para tratamentos de fígado, normalmente eles utilizam os dois. É verdade, né? Tem o fator hepatoprotetor. Eu também vou estar tomando MOTS, porque eu quero ver se ele me ajuda a aguentar um pouco mais de tempo. Então, eu fiz 24 semanas na última vez. Eu acho que foi um pouquinho de tempo demais, mas eu diminuí os meus números de sets por treino de 26, 28 para tipo 20, 21, 22. Então, eu acho que vai ajudar já a diminuir minha fatiga um pouco, sabe? Com certeza. Então, nisso, para controlar minha pressão arterial, eu sempre estou tomando 30 miligramas de lisinopril, que é o que eu achei que funciona para mim, é um ACE inhibitor, não um ARB. Legal. E vou a minha dose de GH, eu vou tentar atacar 24 por dia. Caraca, mano. Eu vou ver, porque eu já tomei 18 e aguentei de boaça. O único problema... E como fica a sua sensibilidade à insulina? Fica de você não usa insulina em off? Calma, nós vamos chegar lá. A última vez eu não usei insulina, eu só usei retratutida e foi fudidamente animal, muito melhor que insulina. Caramba! Eu continuo com as 37 microgramas de T3, 20 unidades de Lantus. Só? E só 20 unidades, porque eu não uso muito carboidrato. Eu como 150 gramas de gordura por dia. Porra, velho, você é muito diferente, velho. Que desgraça. Eu não sinto muita diferença no meu pump entre comer 300 gramas de carboidrato ou comer 900 gramas de carboidrato por dia. Eu literalmente não sinto muita diferença no meu pump, nem nada, tá ligado? Então eu não vejo muito sentido. E também eu gosto de criar flexibilidade metabólica. Então eu tenho alguns dias que eu como tipo 60 gramas de gordura e como 600 gramas de carboidrato. Outros dias que eu estou comendo 150 gramas de gordura e 300 gramas de carboidrato. Então eu faço essa ciclagem junto com cardio HIIT e junto com o uso de L-carnitina e carnitina e tudo mais para criar essa flexibilidade metabólica. Então eu não fico com fome entre as minhas refeições, eu não tenho esse crash de energia quando eu termino de comer, eu consigo transar sem ficar ofegante. Então, tipo, são benefícios de poder fazer essas paradas mesmo quando você está ganhando peso. Também vou estar atacando 10 unidades de uma log antes do meu dia de torso, o meu dia de limbs e o meu dia de peito, porque são as partes que eu preciso melhorar, é o meu peitoral e o meu braço. E aí, nesse dia também vai mandar oximetolona, acredito que vai mandar mais carboidrato, vai mandar um intratreino ali. Isso. Aí, para testosterona, a testosterona vai terminar com 175 miligramas por dia, então uma dose significativamente mais alta, 1,3 gramas, alguma coisa assim, eu acho. Sim. Boldenona continua 20, eu não preciso de mais. Então eu mantenho ela a mesma dose, não precisa subir tudo. A trembolona eu vou tentar passar para 40. Por quê? Porque eu tolero 30 miligramas de trembolona acetato. Então eu acho que eu consigo tolerar mais de enantato. Então eu vou tentar atacar 40. Vamos ver se eu consigo 40 por dia. Se eu não aguentar, se eu perceber que não aguentar, eu tiro. Mano, se na terceira semana meu sono tiver uma merda, eu tiro. Tipo, eu não tô casado a esse negócio aqui, tá ligado? Isso aqui vai me dar informação. Ou soca de CIP, velho. A oximetolona eu vou terminar ela com 75 miligramas por pré-treino. Caramba. Um mais alto. E como que tá a sua divisão de treino? 4 treinos, 5 treinos, 6 treinos? Então, o meu treino, tentativamente, são 5 dias. Tá. Então é bastante. O primeiro dia eu faço peito e costas. Faço peito e costas juntos. O segundo dia eu faço braços e um pouquinho de perna. Aí eu tiro um dia de folga. Aí eu faço
push, que é peitoral, ombro e braço. E aí eu faço pull, que é costas, ombro e braço. E aí eu tenho um dia dedicado a pernas, que eu também boto algumas séries de peitoral antes. Então eu tô treinando peito 3 vezes por semana. Tô treinando basicamente tudo 2 vezes por semana, mas peitoral é 3 vezes e abdômen é 5 vezes por semana. Cara, que ciclo interessante. Você vai trazendo um relato aí pra gente no Instagram ou só a área de Cara, eu não falo muito membros? sobre isso, na verdade. E, eu também tô fazendo cardio hit depois de todas essas sessões. Depois de todas elas eu faço cardio hit. Então são 5 dias por semana que eu tô treinando. Nos outros 2 dias eu corro e faço terapia de luz, tá ligado? Então, para cuidar da minha recuperação. Mas eu não tenho, tecnicamente, um dia de não fazer nada. Eu vou tentar Ah, isso. sim, é sempre descanso ativo, né? Da hora. Eu vou tentar isso. Vamos ver se dá. Se não der, eu vou modificar. Sim. Eu só Você tem preciso o plano descobrir. do off, né? Mas só que É, um bom booking você vai modificando, cara. E Não tem como. cada vez que você vai fazer uma parada assim, você tem que delinear exatamente o que você quer ganhar de informação disso, porque isso vai te dar dados que vão ser úteis no dia que você pisar no palco, tá Isso que ligado? eu achei da hora, cara, que você vai Então, assim, testando, né? para mim, eu preciso saber algumas coisas. Então, eu tenho toda a minha teoria laid out aqui no meu treino, tipo, por que eu escolhi 20 séries por treino? Por que eu escolhi esse volume? Por que eu escolhi esses exercícios? Por que eu escolhi isso? Tem que ter uma razão para tudo quando alguém faz isso. Se alguém não faz isso para ti, porra, merece melhor, tá ligado? Então, Merece. quando a informação que eu quero ter é assim, olha, eu começo a me sentir mal em torno da semana 16, 18, porque as minhas doses estão muito altas ou porque o meu volume de treino está muito alto. Então, o que eu fiz? Eu mantive a agressividade de doses, mas eu diminuí o número de coisas que eu estou utilizando. A última vez eu utilizei 5 anabólicos diferentes, com a mesma dose total de miligramas, entendeu? Eu acredito que o que importa é miligrama na seringa, não importa do que seja. Não é Cara, essa daí, eu tô tentando me quem provar começou errado. com essa foi o Victor Black, né? No Isso, curso eu dele, tô que ele tentando me falava provar errado. Eu tô que o tentando me mais provar importante. errado. Mas eu acho que, cara, tem uma certa nuance no que a gente pensa sobre isso daí. Porque, assim, Sim, como eu tava falando da seringa uma oximetolômica. coisa é você comparar, tipo, 700 miligramas de Masteron com 700 miligramas de testosterona e falar que é equivalente o efeito. Outra coisa é você pegar e comparar 50 miligramas de DHB com 50 miligramas de testosterona. Meu irmão, você vai sentir um bagulho completamente diferente com o DHB, entendeu? Cara, não senti Então, nada diferente com DHB, mano. mano, provavelmente usou fake, porque o bagulho é Não, eu forte. testo tudo, olha só. Eu tenho aqui na minha frente, aqui, ó, eu pego e eu como esses negocinhos de perfume, eu pego 1 ml de tudo que eu compro, eu pego 1 ml e mando para a República Tcheca pro Pro Janusz testar. Janoski. Isso. Enfim, pode trocar o DHB por qualquer outra. Pode ser a Trembo, pode ser a oximetolona, pode ser a própria Anavar. Cara, se você compara a dose baixa de composto específico, você vai sentir diferença. O ponto é que passou de 1 grama, praticamente os efeitos vão ser muito semelhantes, entendeu? Você vai Sim. sentir praticamente a mesma coisa. E quando você olha na nuance dos estudos que a gente tem daquele Hashberg Assays, eles dá para ver que existe uma diferença. Por exemplo, a nandrolona botou mais músculo do que a testosterona. Só que a quantidade, eu extrapolei isso, porque o estudo fala que não é significante. Mas eu falei, tá, mas eu não quero saber por 8 semanas. Eu quero saber ao longo do período de 20 anos de treino. Qual que é a diferença? Chegou na diferença no final, era uma diferença que não dava 100 gramas. Tá ligado? Então, tipo, porra, faz sentido. O mais importante é carga ergogênica. Por isso que a gente fala. Use aquele que você tolera mais. Isso. Entendeu? Mas eu acho que existe uma sinergia boa entre algumas coisas. Então, por isso que eu estou tentando usar essa abordagem. Então, até porque são vias diferentes, né, cara? Isso. E querendo ou não, você vai querer buscar aumentar a carga ergogênica sem precisar ficar baixando esteroide por conta de colateral que vai aparecer. Então, tipo, você usar uma testosterona com uma Masteron, com uma Primo, com uma Bold, você vai aumentar a carga ergogênica e vai conseguir controlar o estradiol. Então, você consegue mais anabolismo sem precisar baixar a dose ou usar um anti-aromatase. Então, são essas estratégias. Isso daí é só um exemplo, é claro. Mas você fazer a combinação realmente é algo mais pertinente. Agora, se, porra, você é uma exceção,
uma exceção à regra. Sim. Só pode socar testosterona? Só soca testosterona, sacou? Para sempre. Para sempre. É a mesma lógica dos peptídeos, mano. Você tem uma grana, você tem um orçamento ali, você tem R$2.000 no mês, vai escolher para que gastar. Meu irmão, você vai gastar com frag, com tesamorelin ou com GH? Óbvio que é com GH, entendeu? Não tem muita discussão. Você tem que apelar primeiro pelo básico, né, mano? Pelo que a gente já sabe que funciona. Depois você vai complicando. Rapaziada, vamos acabar essa parte 1 por aqui. A gente continua na parte 2 com o Luiz. E aí a gente prepara talvez um roteiro para a gente não ficar fugindo. Porque parece que são 3 ansiosos querendo conversar aqui sobre muita coisa. Pra galera, vai que é isso que a galera quer. Justamente, eu acho que a gente tem que coletar feedback, cacete. É justamente esse o ponto. O que eu não quero é que a gente fique aqui só jogando informação pro povo, sendo que eles não estão coletando nada. Pra caralho. Quando eu comecei mano. Eu comecei a aprender, eu comecei a assistir os podcasts do Leo and Longevity com o More Nossa senhora, mano. Com o Boston. Eu fazia com o Boston Lloyd, mano. Eu anotava coisa disso, tá ligado? Então... Caralho, ô Nathan, você me trouxe uma memória afetiva muito grande, cara, que foi na época que eu, mudei para os Estados Unidos, estava sozinho, não tinha nada para estudar, mano. Eu ficava escutando os relatos do Boston, junto do Léo, e na época quem participava também era aquele outro cara que foi preso também, americano. Nossa, ele deu uma boa sumida agora, era amigão do Steve. Tony Hughes foi preso não, né? Tony Hughes, pô. Não, o Tony Hughes não chegou a ser preso, mas ele teve que depor e tal. Cara, na época eu era fissurado no podcast. E, rapaziada, vão no canal do Léo, que ainda tem vídeo. Ele faleceu, o Boston também, mas ainda tem vídeo. Os vídeos são bons, velho. Cada vídeo bom. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos fechar, senão a gente vai ficar conversando aqui. Nathan, Arthur, muito obrigado por terem topado. Eu vou deixar aí o link do Instagram deles, do site do Nathan, a porra toda aí embaixo. E, sobre o peptídeo do osso que a gente estava conversando, é o AB46, tá? Ele recuperou em ratos fraturas em 100%. Então, dá uma estudada aí, Nathan, você que é enciclopédia. Para variar, né? Já abriu um sorriso. É isso, pessoal. Abraço. Valeu.